em 5 segundos. Jornal Conecta. Oferecimento Hospital Mahatma Gandhi. Uma nova vida é possível. Promotor pede esclarecimentos a Padre Osvaldo sobre retirada de árvores. Corrida de garçons é novidade em Catanduva. SAEC convoca aprovados em concurso público para provas práticas. Olá, boa noite. O promotor Ives Pinto, da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo, enviou um ofício ao prefeito Padre Osvaldo na última terça-feira, dia 18, estipulando o prazo de 5 dias para que sejam feitos esclarecimentos sobre a retirada de árvores em praças públicas de Catanduva. No documento, ele cita especificamente a Praça da República, que está sendo reformada e diversas árvores foram cortadas recentemente. Entre as considerações, o representante do Ministério Público pontuou que o problema, entre aspas, carece de investigação e eventual adoção de medidas necessárias para a proteção ao meio ambiente, bem-estar e à saúde pública, fecha aspas. O ofício diz também que a defesa do meio ambiente é dever do Ministério Público e que as retiradas das árvores pode gerar dano ambiental. A partir disso, o promotor fez 3 questionamentos ao prefeito. Se as supressões arbóreas têm prévia autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, se as equipes responsáveis pela supressão são compostas por profissionais com capacitação e responsável técnico, com a devida comprovação documental, e se os procedimentos realizados de retirada de árvores estão sendo todos documentados pela Secretaria de Meio Ambiente, comprovando documentalmente. Como forma de homenagear os profissionais de gastronomia, a Prefeitura de Catanduva promoverá a primeira corrida oficial dos garçons e garçonetes, que será realizada na tarde de dia 27 de agosto, num domingo, no Parque do Aeroporto. A ideia partiu do vereador Nelson Toso, que durante décadas trabalhou como garçom, churrasqueiro e proprietário de restaurante e buffet. Todos e os demais organizadores se reuniram na Secretaria de Esportes e Lazer na última terça-feira, dia 18, para planejar o evento. Na prova, os competidores deverão percorrer o trajeto carregando uma bandeja com apenas uma das mãos, contendo 6 taças com água, sem deixá-las cair no chão. O vencedor será aquele que cruzar a linha de chegada com o maior número de taças na bandeja, tendo pelo menos 3 delas cheias. A competição vai premiar os melhores colocados em cada categoria com valores em dinheiro e vale-compras. Em breve, a Prefeitura vai abrir as inscrições, que serão gratuitas. A SAEC divulgou as notas das provas objetivas do concurso público divulgado no dia 7 de julho e convocou os candidatos aprovados para a realização das provas práticas, que serão feitas já nesse domingo, dia 23. Ao todo, foram convocados 20 candidatos, sendo 10 para o cargo de desenhista e 10 para o de operador de máquinas. A avaliação acontecerá na sede da SAEC, que fica na Rua São Paulo, número 1108, no Higienópolis. Para o cargo de desenhista, fica estipulado que os classificados em primeiro e segundo lugares devem se apresentar ao local até às 9 horas da manhã. Os classificados em terceiro e quarto lugares até às 10 horas. Os que ficarem em quinto e sexto até às 11 horas. Sétimo e oitavo até a 1 da tarde. E os classificados em nono e 10º lugares até às 2 horas. Já para o cargo de operador de máquinas, os candidatos classificados do primeiro ao terceiro lugar deverão se apresentar ao local até às 9 horas. Os classificados do quarto ao sexto lugar até às 10 horas. E, por fim, aqueles que ficaram do 7º ao 10º lugar até às 11 horas da manhã.
A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira, dia 19, um homem apontado pelas investigações como o autor de diversos furtos em residências e empresas de Novo Horizonte. O autor foi preso após ser perseguido e, com a ajuda de imagens de segurança e informações repassadas por algumas pessoas, os policiais conseguiram localizá-lo ainda em flagrante. O homem foi levado à delegacia de polícia e autuado em flagrante por furto. Por agora, outros crimes em que ele é suspeito de ser o autor continuam a ser investigados. Ainda falando sobre a região. O Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, de Sales, levou na semana passada o terceiro grupo de famílias até o Poupa Tempo de Novo Horizonte, para a campanha Registro Legal. Dessa vez, foram 26 pessoas, a maioria idosos, que atualizaram ou adquiriram seu primeiro documento de RG. Caso você, nosso ouvinte de Sales, precise atualizar ou fazer um novo documento pessoal, compareça ao CRAS de segunda a sexta, das 7 da manhã às 11 e da 1 da tarde até às 5, que serão feitas as orientações sobre esses e outros assuntos. É possível também entrar em contato pelo telefone, anote aí, 17 3557 1377. A Prefeitura de Palmares Paulista, em parceria com o SEBRAE e SENAI, está com inscrições abertas para o curso de capacitação, adaptação de moldes industriais de camisa. Para outras informações e como se inscrever, basta entrar em contato com o Fundo Social de Palmares Paulista pelo número 17 3587 1394. Olá, população de Palmares Paulista, você está em busca de uma oportunidade de trabalho. Estamos com o curso de costura, isso mesmo, curso totalmente gratuito, com certificado pelo SENAI e o melhor, nós lá na cooperativa de costura estamos com vagas para início imediato, então uma oportunidade muito importante. Você que depois de passar por esse curso tiver interesse, pode ter uma vaga de trabalho lá na cooperativa. Maiores informações, procure o Fundo Social, faça sua inscrição neste curso de corte e costura. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Select Bens, otimizando seus objetivos. Prestamos assessoria personalizada aos nossos clientes na aquisição de bens, ganho de capital, alavancagem patrimonial e redução de custos em operações financeiras. Select Bens, conectando-se à revolução financeira. É pizzaria, restaurante, choperia, a Toscana. O melhor sabor no forno a lenha tem a Toscana. É pizzaria, é o melhor momento do seu dia, com os amigos, com a família. A Toscana é uma delícia, tudo acaba em pizza. É a Toscana, é pizzaria, é o melhor momento do seu dia. Un tocco d'amore in ogni pezzo. O governo federal começou a operar na segunda-feira, dia 17, o programa Desenrola Brasil, que vai ajudar pessoas endividadas a renegociarem suas dívidas e baratear o crédito. Segundo o Ministério da Fazenda, a expectativa é atender, neste primeiro momento, cerca de 30 milhões de pessoas, negociando cerca de 50 bilhões de reais. Com a primeira etapa do programa, prevista para setembro, espera-se chegar até 70 milhões de brasileiros. A primeira fase contempla a chamada Faixa 2, que inclui pessoas com renda mensal entre 2 salários mínimos até R$20 mil e que tenham dívidas com bancos. No caso dos devedores com dívidas de até R$100, eles terão seus nomes retirados dos cadastros de negativados automaticamente pelas instituições financeiras. Com essa medida, o Desenrola deve beneficiar cerca de 1,5 milhão de brasileiros que voltarão a ter acesso a crédito e deixarão de sofrer restrições ao fazer um contrato, como aluguel, por exemplo. Para os devedores da faixa 1,
com renda até 2 salários mínimos ou inscritos no cadastro único e com dívidas de até R$ 5.000, as renegociações, por enquanto, estão previstas para ter início em setembro. E para falar sobre saúde, recebemos aqui em nossa bancada o Dr. Júnior Dezuani com o quadro Sua Saúde, Seu Direito. Boa noite, amigos do Conecta, mais um programa Sua Saúde, Seu Direito. E hoje nós vamos falar sobre a atuação do médico. É uma obrigação de meio, uma obrigação de resultado? Há muita confusão, vamos trazer aí aos amigos essa questão da atuação do profissional de saúde, e em especial do médico, quanto ao resultado dessa atuação. Tá? Então a questão colocada aqui para que a gente faça nossas análises é se a atuação do médico, né, o ato médico num procedimento, de uma cirurgia, é uma obrigação de meio, né, uma obrigação de resultado. Então vamos lá. Primeiro vamos à definição, né, que é uma obrigação de meio, né, do médico. É uma atuação necessária executada de forma prudente, né, com uma conduta diligente e perita no curso do ato médico. Então, ele tem que ser diligente, prudente e perito na condução no curso do ato médico, né? E aí, por que ele tem, dentro dessa atuação dele, de perícia, da diligência, né? E é um resultado de meio? Porque o resultado de um procedimento médico tem muitas variáveis, né? Porque nós somos indivíduos. Cada indivíduo responde de uma maneira, o nosso corpo, o nosso biotipo responde de maneira diferenciada. Então, nós temos condições aí genéticas, condições ambientais, condições pós-operatórias de recuperação. Nem sempre um paciente faz todos os procedimentos pós-operatórios que devem ser feitos, então tem uma recuperação não condizente, né? E não tem seu resultado, né? Um exemplo, uma cirurgia cardíaca, por exemplo, né? Então, o médico tem que ser perito, diligente e quer dizer, habilidoso dentro daquela situação. Então, ele faz a cirurgia de uma maneira 100% de sua eficácia, porém, o paciente pode vir a óbito em função de decorrência de uma condição particular dele, né? Então, ele, durante a ação dele, a obrigação de meio, executou a melhor técnica possível, foi diligente, teve uma boa perícia na condução, mas, infelizmente, por outros motivos, o paciente veio a falecer. Então, essa é a obrigação dele, né? Tem questão de transplante de órgãos mesmo nessa situação, né? Todo procedimento é correto, todo procedimento transcorre na mais perfeita ordem, dentro da melhor técnica possível. Em função, pode haver uma rejeição. Então, a obrigação de meio foi cumprida. O resultado esperado, infelizmente, não, mas não em função da atuação do médico, ok? Então, essa é a questão da obrigação de meio. Já uma obrigação de resultado, ele deve atuar de forma a atingir um fim específico, ou seja, atingir um resultado prometido, ou atender uma expectativa do paciente, né? Então, se você for fazer uma cirurgia cardíaca, um transplante de órgãos, o médico jamais pode, assim, eu garanto 100% que você vai ter uma vida boa, que a cirurgia vai ser um sucesso, que não haverá rejeição. Não pode, o profissional não pode garantir isso, porque, como eu disse, várias, né, variáveis entram aí para que o sucesso dessa cirurgia seja alcançado. Então, é uma obrigação de meio e não de resultado. O resultado é quando você garante, quando você tem um objetivo perseguido para ser alcançado. Então, você tem uma promessa de resultado, ok? Então, essa é a grande diferença. Está consagrado na jurisprudência dos tribunais brasileiros que a atuação do profissional de saúde, em específico do médico, ela é uma atuação, deve atuar com obrigação de meio, ok? Ou seja, ele deve agir com prudência, diligência e perícia, ok? O resultado será consequência desse procedimento e também das variáveis que nós já mencionamos aqui. Ok? Então, via de regra, a obrigação é de meio. Porém, há exceções, nós vamos ver que os tribunais já entendem dessa maneira, na questão da cirurgia plástica. Tá?
mas porém a cirurgia plástica estética, não a cirurgia plástica reparadora, ok? Tem essa diferença aí. Dentro da cirurgia plástica estética, os tribunais entendem que é uma obrigação de fim, tá? Uma obrigação de resultado. Tá? Antes, vamos fazer uma análise aqui para a gente entender esse todo o contexto, né? De onde vem a palavra estética, né? A palavra estética ela vem do grego aesthesis, que significa, entre outras, né, outras coisas, faculdade de sentir, compreensão dos sentidos. A estética é a área que possibilita, né, a investigação, o fundamentamento sobre aquilo que é conceito de belo. E o conceito de belo é muito pessoal. O que é belo para mim pode não ser para você e vice-versa. Então, o médico cirurgião plástico, geralmente, ele propõe uma cirurgia, que é uma cirurgia eletiva, inclusive, e com o resultado. Por que com o resultado? Porque a pessoa vai buscar lá um resultado que para ela seja satisfatório, que é aquilo que ela entende como belo, né? Então, existe hoje até a questão de padronização. Então, uma pessoa vai a um profissional e fala assim, olha, eu queria fazer um preenchimento labial, eu queria ficar do padrão lábios Angelina Jolie. Ou seja, então eu tenho o que comparar. Eu sou dessa maneira e quero ficar eu sou de maneira A, quero ficar de maneira B. Se o médico prometer que ficará, ele está prometendo o resultado. E se a pessoa se submete a isso e o profissional faz, na expectativa do paciente em ter um lábio com essas características, é uma obrigação de resultado. E aí sim há problemas quando a pessoa não sente que o resultado pretendido foi almejado. Aí nós temos o quê? As questões judiciais de que o médico não cumpriu com a sua prestação de serviço. Aí essa questão da alegação de que ele não pode garantir, mas foi garantido. Ela mostrou o que ela queria, o médico se comprometeu a fazer e o resultado não foi esperado. Ok? Então, gente, hoje esse ponto importante, obrigação de meio para o profissional médico, com exceção das cirurgias plásticas, tá? Isso é muito questionado, há uma discussão imensa, não há uma definição, né, um regulamento positivado. O que nós temos hoje é jurisprudência nesse sentido, onde o entendimento é de que cirurgias plásticas não reparadoras, obrigação de fim, né, obrigação de resultado. Os outros procedimentos, obrigação de meio, ok? Então, ficamos por aqui hoje. E eu espero a sua participação, a sua indicação de assuntos, o seu comentário, o tema que você gostaria aqui. Lembrando que você pode acessar as redes sociais, Facebook e Instagram e Facebook, Júnior Dezuani, tudo junto, minúsculo, ou pelo WhatsApp do Conecta, o 17 99248 9494. Até quinta-feira, amigos. E para terminar, lembramos que você, internauta, nosso amigo, telespectador, está sempre aqui com a gente, tem espaço no Jornal Conecta. Entre em contato com a gente por esse número que aparece aí na sua telinha, o 17 992 48 9494. Envie a sua sugestão ou reclamação. Fique por dentro de tudo o que acontece em Catanduva e região também nas nossas redes sociais. @webconectatv.web no Instagram, Conecta Web TV no Facebook e site www.conectawebtv.com.br. O Jornal Conecta termina aqui. A todos uma boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.